Todos lá do fundo puderem vir aqui para frente, porque é muito importante que hoje você esteja com todo o empenho de perguntar, mas eu vou pedir que você reserve sempre as perguntas para o momento que eu disser. Você tem alguma pergunta? Porque eu preciso ir até o lugar onde eu programei ir hoje, na lição. Então, para que não fique pela metade da metade, porque eu já vou falar metade daquilo que eu vou falar sobre esse tema que nós falamos na semana passada. Então, todas as vezes que eu disser, você tem alguma pergunta, você coloca a sua pergunta. Por que eu estou dizendo isso? Porque como é um tema difícil, e se eu não concluir raciocínios, o que vai acontecer? Nós não vamos compreender aquilo que eu estou dizendo, aí vai gerar ainda mais perguntas e mais dúvidas. Então, eu vou pedir aos irmãos que, por favor, só reservem esses momentos que eu perguntar. Tem alguma dúvida, alguma questão que quer colocar, alguma situação? E aí os irmãos, por favor, estejam à vontade. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Os irmãos lembram, né, do que nós vamos falar hoje? Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre o senhorio de Cristo. Só que o senhorio de Cristo, o que a Bíblia fala sobre governo civil? O que a Bíblia fala sobre o governo civil? Sobre as autoridades constituídas por Deus na esfera civil. Veja que eu estou usando expressões diferentes. O que é o governo civil? E como é que é o poder dessas autoridades no governo civil na esfera civil? Eu estou falando sobre duas coisas. Eu estou falando sobre a instituição, que é uma instituição em si formada por pessoas, constituídas por Deus. E outra é o que eu estou falando sobre a esfera, ou seja, o campo de atuação dessa autoridade, que é a esfera civil. Assim como há uma autoridade, por exemplo, na escola, que é o professor, ele é autoridade na esfera qual? Educacional, ou seja, dentro da sala de aula. Ele não é autoridade dentro da sua casa, por exemplo. Esse é o pensamento político reformado que a igreja tem pregado há anos, né, falando sobre a separação das esferas. Vamos ler então. Alguém pode ler para nós bem forte o 9 e o 10? 6, 9 e 10. Eu quero que vocês observem que o Senhor Jesus, ele, quando nos ensina a orar, ele fala a respeito do Deus que está no céu. E muito tem sido falado a respeito do fato de Deus estar no céu, e ele ser grandiosíssimo, maravilhoso, que ele é um Deus grandioso, que está sentado num trono. Só que as pessoas elas não entendem o que significa estar sentado no trono. O que é estar sentado no trono? Estar sentado no trono é ter o poder de governar todas as coisas no céu e na terra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele no início da sua oração, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Para dizer o quê? Tu és diferente daquilo que é terreno. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a tua vontade da terra a tua vontade na terra prevaleça, que a tua vontade na terra seja feita. Não há nada que aconteça na terra que não esteja sob
a régia de Deus. Então, pastor, nós hoje vamos falar sobre o governo de Deus sobre o mundo? Sim, nós vamos falar sobre o senhorio de Deus, sobre o senhorio de Cristo, sobre a atuação do Espírito Santo na vida governamental do país, ou de qualquer país. Hoje, irmãos, eu gostaria de responder algumas perguntas com vocês. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de responder com vocês é a seguinte: esse é um estudo bíblico sobre governo civil ou sobre partidos e correntes políticas? Nós vamos responder sobre isso. Quais são os dois princípios fundamentais a respeito do governo civil? Quais são os dois princípios fundamentais a respeito do governo civil? O Estado foi estabelecido por Deus? O governo civil, o Estado, foi estabelecido por Deus? Quais são as instituições de poder criadas por Deus? Quais são as instituições de poder criadas por Deus? Se Deus estabeleceu essa instituição chamada governo civil, qual a base bíblica para o fato de Deus ter instituído este poder no mundo? Qual a natureza do governo civil? A quem as instituições se submetem, inclusive o governo civil? O que é o governo civil? O governo civil, o que o governo civil não pode? O que o governo civil não pode? Na próxima semana, nós vamos responder: qual o dever do governo civil? E quando um Estado não é, na sua maioria, cristão, o que eu faço? Quando um Estado é formado por sua maioria de pessoas não cristãs e que não defendem o cristianismo, o que é que nós fazemos? Como o quinto mandamento nos ajuda a entender a questão da autoridade civil, da sujeição à autoridade, mesmo quando ela não é crente? Aí tem as várias perguntas do catecismo. Toda autoridade é constituída por Deus e deve ser obedecida para o nosso próprio bem. Inclusive Hitler, Mao Tse Tung, que matou 65 milhões de pessoas. Essas pessoas são autoridades constituídas por Deus? Inclusive elas devemos a elas obediência, se nós estivéssemos hoje sob a régia delas? Se uma autoridade, como o marido ou o pai, o patrão ou o pastor, exigirem obediência de forma ilícita, que vá além do bíblico, o inferior deve cumprir a ordem? Quais as características de uma autoridade ilegítima, segundo a Bíblia? Como resistir e quando? Como tirar um governante e quando? Tudo isso, respostas bíblicas e de acordo com os símbolos de fé de Westminster. Vamos para a primeira pergunta. Esse é um estudo bíblico sobre governo civil ou sobre partidos e correntes políticas? A resposta é um estudo bíblico. E por que eu vou fazer um estudo bíblico e não um estudo filosófico, sociológico? Eu quero só dizer aos irmãos que eu já li material filosófico, histórico e sociológico de todas as correntes que eu vou citar aqui. Libertários, liberais, conservadores,
nacionalistas, socialistas e comunistas, que é a mesma coisa. Basta você ler o Manifesto Comunista, você vai entender que é a mesma coisa. Socialismo e comunismo são só etapas diferentes da conquista da utopia marxista. Então, veja, eu não vou fazer um estudo filosófico, sociológico, histórico, por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Por mais que eu mostrasse aqui para vocês a odiosidade de certas posições filosóficas e ideológicas, isso não seria suficiente para mostrar a você que é pecado aderir a certas ideologias, é idolatria você aderir a certas ideologias. Então, eu vou fazer um estudo bíblico porque a Bíblia é a única regra de fé e prática do crente. E todos devem se calar diante da Bíblia e aceitar o que está na Bíblia. Segundo, porque nenhuma ciência política que não presuma a soberania do Senhor é completa e adequada para o cristão. Nenhuma forma de ciência política, se não levar em consideração o senhorio de Cristo, a soberania de Deus, a ação de Deus no mundo, é adequada, é pertinente, é de bom alvitre para o cristão. É por isso. E olha que eu, irmãos, estou falando também a respeito do conservadorismo, que é uma linha política que não é ideológica, porque a ideologia tem que estar dentro de um determinado campo da filosofia. O conservadorismo não está dentro dos padrões do que é uma ideologia. O conservadorismo é, na raiz, algo que nasceu dentro do cristianismo. E mesmo assim, eu não incluo como algo que deve ser abraçado pelo cristão de forma absoluta, de jeito nenhum. E o que eu estou querendo dizer por conservadorismo? Aquilo que normalmente se chama de direita, que na verdade, direita e esquerda são categorias que têm a ver com um fato histórico, lá com Luís XVI, o rei da França. Então, separando isso, depois a gente pode até falar sobre isso. Terceiro, por que é um estudo bíblico e não um estudo filosófico, corrente política, partidos e etc.? Porque as visões políticas são normalmente idólatras de algum aspecto legítimo da missão de Deus à família, à igreja e ao governo civil. Vocês entenderam esse ponto? Eu vou ler de novo. Por que é um estudo bíblico? Porque as visões políticas são normalmente, eu disse normalmente aqui para não dizer que é assim, mas é assim. As visões políticas são normalmente idólatras de algum aspecto legítimo da missão de Deus que Ele deu à família, à igreja e ao governo civil. Por exemplo, o fato de ser verdade que Deus queira que nós olhemos para o passado. Isso não pode ser a norma absoluta. E o conservador, ele olha para o passado para dizer assim, nós precisamos basear o que nós vamos fazer agora naquilo que o passado já nos mostrou, que no caso seria a raiz judaico-cristã, por simples pragmatismo, não tem a ver com crença. Quando você olha uma pessoa de direita ou um conservador, você tem que entender que ele está olhando para aquilo, nem sempre dizendo que é aquilo que ele crê como sistema de vida para ir para o céu. Não. Ele está dizendo só que o sistema judaico-cristão, ele construiu o Ocidente. E é melhor o sistema judaico-cristão. Isso não quer dizer que está certo, irmãos. Onde é que está o erro disso? Onde é que está o erro disso? Para um cristão. Onde é que está o erro? Agora eu estou perguntando, pode responder. Porque a Escritura é a base do ensino, é o método da ação e mostra a finalidade de qualquer instituição
criada por Deus. Qualquer instituição. Por isso, quando nós não seguimos as Escrituras, o que acontece? Nós estaremos incorrendo ou com grandes possibilidades de incorrer nos pecados da idolatria, da substituição de um princípio que é regra de fé e prática para todo crente, a um princípio substituindo por um princípio que não é bíblico. Quarto, por quê? Porque as visões políticas são deficientes, mesmo as bem-intencionadas. Mesmo aquelas que aparentemente são bem-intencionadas e aquelas que são de fato bem-intencionadas, elas são deficientes, elas não falam sobre o todo, elas falam sobre partes. Eu vou dar um exemplo. Conservadorismo tem na história ou tradição a fonte das normas. Nós acreditamos nisso, irmãos? Que a tradição e a história é fonte de norma para nós? Nós, crentes, acreditamos nisso? Não, nós não acreditamos nisso. Porque, por exemplo, o liberalismo tem por base a soberania do indivíduo, muito presente no iluminismo. O indivíduo agora chegou à maioridade. Ele não precisa do Estado, ele não precisa da igreja, ele não precisa da família, ele não precisa de nada. Ele chegou à sua maioridade. E quem pregou muito isso foi um filho de pastor pietista chamado Immanuel Kant, um filósofo que pregou e falou muito a respeito disso. Outro exemplo, porque, por exemplo, a democracia tem como princípio ser a voz do povo, a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus, irmãos? E se Moisés seguisse a voz do povo como a voz de Deus, o que vocês acham que ia acontecer? E se Elias seguisse a voz do povo como a voz de Deus, o que vocês acham que ia acontecer? É a idolatria à opinião da maioria. Crente não segue a opinião da maioria. Não é porque todo mundo está gostando que eu tenho que gostar. Não é porque todo mundo está votando que eu tenho que votar. De jeito nenhum. Outro exemplo do porquê que não é um estudo filosófico. É porque o nacionalismo tem por base a deificação da nação. A minha pergunta é, você pertence a que nação? Você pertence a que nação, meu irmão? Você pertence a que povo? Você é brasileiro em primeiro lugar? Ou você é um cidadão do céu? Se você for brasileiro em primeiro lugar, você não pode disciplinar os seus filhos, por exemplo, porque existe lei no Brasil que proíbe. Se você for cidadão primeiro da terra, você não entende Deus sentado num trono dizendo, independente de qualquer estado, país, nação e autoridade, eu sou o Senhor e você segue a mim. A nação não é a primeira identidade do cristão, e sim o povo de Deus é o primeiro povo a quem Deus constitui aquele cristão como parte. E por último, por exemplo, o socialismo ou o comunismo, que são a mesma coisa, tem por base a soberania do coletivismo, o coletivismo utópico, pela régia do Estado totalitário e materialista, ou seja, tudo se resume a combater tudo que veio antes e agora construir uma nova sociedade com base no materialismo e totalitária. Vocês querem ver como é que isso tem base na Bíblia e é distorcido? Vocês querem ver como cada uma dessas coisas que eu citei aqui, eles pegam, porque Deus criou o homem à imagem e semelhança dele,
o homem pega um aspecto verdadeiro e transforma aquilo numa mentira. Veja bem, qual é o aspecto que o pensamento conservador pega? Que a sociedade ocidental tem por base o cristianismo. Isso aparentemente seria toda a verdade, não seria? Só que não é toda a verdade porque eles colocam isso como fundamento e não a Escritura. Segundo, o liberalismo. Deus criou o indivíduo e o fez à sua imagem e semelhança, então ele é o centro das coisas. Deus nunca disse que o padrão da moralidade, da ética, dos princípios sociais e civis era o indivíduo em si. Nunca Deus disse isso. Nem antes da criação, nem antes da queda. A democracia. Deus ensinou o governo plural na igreja e no Estado. Então, o governo no mundo deve ser plural, simplesmente por ser plural, simplesmente por ser a maioria é a vontade de Deus. Não é assim, irmãos. O que aconteceu pode até ser vontade de Deus, mas isso não quer dizer que Deus concorda com aquilo que a maioria está fazendo. Ele pode até estar deixando, permitindo, é o seu decreto, mas isso não quer dizer que ele aprova. De acordo com seu decreto prescrito. O nacionalismo. Deus determinou que existiriam nações, povos e línguas. Ou Deus não determinou isso, irmãos? Não há nações, povos e línguas? Não há? Então, por causa disso, eu vou deificar a minha nação e dizer, acima de tudo sou brasileiro? Não. Acima de tudo sou americano? Não. Acima de tudo sou cazaquistão? Não. Sou cazaque? Não. O socialismo ou o comunismo? Deus quer que sejamos generosos. Alguém duvida disso? Que Deus quer que sejamos generosos? Mas isso não quer dizer que Deus deu poder ao Estado para fazer com que as pessoas sejam obrigadas a serem generosas. Isso não está escrito na Bíblia. Por isso, antes, só um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida dessa primeira resposta? Alguma dúvida? Agora, irmãos, vocês vão notar que a Escritura, ela fala constantemente a respeito do governo e das responsabilidades individuais, familiares e do povo da igreja, do povo de Deus. Agora, por que irmãos, que você constantemente vai lembrar do nacionalismo ou do comunismo ou do socialismo a respeito daquilo que nós estamos falando? É simples. Todo o pensamento marxista, comunista, socialista, ele tem por base a seguinte questão. Para Marx, a religião cristã é uma das mais imorais que há. Abre aspas. O Estado pode e deve seguir em frente até a abolição da religião, até a aniquilação da religião. Manifesto Comunista. Fecha aspas. Abre aspas de novo. O comunismo, porém, quer abolir estas verdades eternas, liberdade e justiça. Quer abolir a religião e a moral. Fecha aspas. Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx. Um dos seguidores de Karl Marx, ou um dos que implantaram com esse tipo de ideologia no mundo, foi um homem chamado Lenin, que ele diz assim: a guerra contra quaisquer cristãos é para nós lei inabalável. O marxista, ele disse o seguinte: o marxismo, ele entendia o seguinte, que o marxismo,
ele deveria ser reconhecido como a mais religião de todas as religiões. Isso é um marxista dizendo. E um simpatizante do marxismo diz assim: o marxismo tem tudo o que necessita para se qualificar como uma religião. Então, o porquê que eu estou lendo isso aqui? Porque a ideia marxista, ao contrário, e nacionalista, ao contrário de todas as outras visões, a não ser o libertarianismo, ou seja, a extrema-direita, que também tem esse mesmo perfil, a não ser a extrema-direita, o marxismo, o socialismo, eles buscam substituir o pensamento judaico-cristão pelo pensamento marxista e socialista. Esse é o intuito e esse é o propósito. Pastor, com que base o senhor diz tal coisa? Eu li o Manifesto Comunista. E eu li todo o Estatuto de Partidos Comunistas do Brasil e socialistas. Em todos eles tem isso. A questão é a revolução. Mas deixemos isso de lado. Quais são os dois princípios fundamentais a respeito do governo civil? O primeiro princípio é: o Senhor é Jesus Cristo. Quando nós estamos falando sobre a autoridade de alguém na terra, nós não estamos falando primeiramente a respeito delas. Nós estamos falando sobre o senhorio de Cristo. E a Bíblia diz isso fartamente quando fala sobre as autoridades da terra. Então, observe. Leia, por favor, comigo, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A quem pertence a terra e tudo que nela se encontra, irmãos? Visível e invisível. A quem pertence a terra, irmãos? Pertence a terra aos homens. Deus deu autoridade aos homens de fazer o que quisessem na terra? Não, irmãos. Não deu. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo no céu e na terra. E ponto final. Apocalipse 17, 14. Por favor. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o Rei dos reis? Então, imaginemos o seguinte: você tem um filho, e você diz assim: meu filho, você vai receber agora a incumbência, que é o poder, você vai receber a incumbência de cuidar da sua irmã mais nova. Ok, papai. Você sai, você chega em casa e encontra a sua filha mais nova acorrentada pelo seu filho mais velho. Esse poder foi legítimo? O poder é legítimo. Agora, a utilização do poder legítimo foi o quê? Ilegítimo. Guardem isso. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17.
Lembra do que Karl Marx disse? O comunismo, porém, quer abolir estas verdades eternas, liberdade e justiça. Quer abolir a religião e a moral. E o que Jesus disse a respeito do seu domínio? Do seu reino? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um teólogo chamado Gary DeMar, falando sobre Deus e os governantes, disse o seguinte: negar que existe um sistema bíblico de governo civil é dizer que Deus não tem nenhum padrão de retidão e justiça nessa área crucial. Se homens e nações podem selecionar o sistema de governo civil que desejam, o homem se torna supremo e Deus se torna subordinado aos desejos do homem. Como um sistema de governo civil poderia ser avaliado se o sistema é arbitrário desde o princípio? É simples, irmãos. É simples. Qual é o segundo princípio que nós precisamos entender a respeito do governo civil? O segundo princípio é: todos os homens pecaram e são injustos e não podem criar um verdadeiro e santo meio de governo. Assim como ele não pode criar um santo e verdadeiro meio de salvação. Assim como ele não pode criar e inventar um santo e prudente meio de vida em família. O que a palavra de Deus diz a respeito do homem? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 3. Como eu já expliquei aos irmãos, essa primeira frase não existe. Ele vos deu vida. Isso é uma intercessão do tradutor. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, observem, irmãos, que esse é um padrão bíblico. Deus, ele não criou o homem para pecar, mas Deus não criou o homem no pecado. O homem pecou e agora está destituído da glória de Deus. Ele agora está em pecado. Tanto o mundo é pecaminoso e o influencia, e ele, por ser pecador, não resiste ao pecado que o mundo influencia, como também o diabo está atuando sobre a vida do ímpio, como também o coração dele está totalmente comprometido com o pecado. O raciocínio dele está totalmente comprometido com o pecado. Não há possibilidade do homem escapar desses dois princípios, irmãos. O Senhor é soberano sobre a sua criação. O homem é pecador e está completamente, totalmente comprometido com o pecado. O fundamento filosófico e sociológico que hoje nós encontramos nas autoridades, principalmente aquelas autoridades revolucionárias, ideológicas, é que o homem é bom. Há uma bondade no homem e o homem pode, então, dentro de um sistema político favorável, ser bom para com o seu próximo. Isto é mentira. Isso não é verdade. Você quer um exemplo? O Estado teocrático de Israel. O povo era bom? O povo era bom, irmãos? Por um acaso, em algum momento, por ser aquele Estado, um Estado teocrático, vocês viram o povo de Israel deixar de pecar? Não. O
O que sempre deve haver é a condição de constante fiscalização, dúvidas a respeito do procedimento daqueles que são investidos de autoridade. Terceira pergunta: o Estado foi estabelecido por Deus? O governo civil é estabelecido por Deus? O que vocês acham? O Estado ou o governo civil foi estabelecido por Deus? Foi, irmãos? Foi ou não foi? Todo mundo está meio desconfiado, né? Foi, é claro. Assim como Deus estabeleceu a família e a estruturou, assim como Deus estabeleceu a igreja e a estruturou, igualmente Deus estabeleceu o governo civil e o estruturou. O problema é que hoje todo mundo só quer o quê? Deus instituiu, não quer a parte que Deus estruturou. Todo mundo quer, Deus criou a família, só não quer a estrutura que Ele colocou. Deus criou a igreja, só não quer a estrutura que Deus deu à igreja. Hoje em dia, quem for mais criativo faz a igreja melhor, não é assim? Do mesmo jeito é a questão do governo civil. As pessoas elas acham que quanto mais criativas, revolucionárias, melhor para as pessoas. Isso não é verdade. Há duas questões que precisam ser mencionadas com relação a quem estabeleceu o governo civil. A pergunta é: Deus estabeleceu o governo civil porque o homem pecou, ou o governo civil sempre existiu, mesmo antes da queda? O governo civil é de antes ou de depois da queda? Aí agora eu abro para perguntas. Vocês têm dúvidas de que Deus sempre, desde antes da queda, tinha instituído o governo civil? Alguém aqui tem dúvida disso? Alguém aqui entende que o governo civil ele só existiu depois da queda? Entende que o mais lógico seria isso? Eu confesso a vocês que essa é uma questão muito difícil, viu? Não é uma questão fácil do ponto de vista bíblico. Certo? Por quê? Porque, essencialmente, o governo civil, ele é legítimo quando ele faz o que é justo. Então, como seria essa justiça coordenada pelo governo civil se não havia pecado? A questão, irmãos, é a seguinte: não existe si. Na história não existe si. Nós entendemos, a Bíblia mostra claramente, que Deus deu uma ordenança coletiva aos homens, antes da queda. Disse: sujeitai-a, dominai-a. E essa era uma ordem simbólica sobre Adão e Eva que alcança todos os seres humanos. Então, eu quero pedir aos irmãos que, por favor, compreendam que Deus disse sim que o governo civil ele é algo que é anterior à queda. Gênesis capítulo 1, versículo 28, que nós lemos, fala justamente isso, que Deus disse que nós deveríamos nos multiplicar, sujeitar a terra e dominar tudo o que foi criado. E isso se enquadra aquilo que nós chamamos de governo civil. Vamos então, quais são as instituições de poder criadas por Deus? Quais são? Alguém aqui gostaria de dizer quais são as 3 instituições criadas por Deus? Quais são as 3 instituições? Quais? Ninguém vai dizer? Toda e qualquer autoridade, porque na tradição reformada chama de magistrado civil. O que é o magistrado civil? Juízes, promotores, delegados, a polícia, o governante,
o rei, o deputado, aí é duro, né? O deputado, o senador, vereador, o prefeito, todos esses são o que chamamos de governo civil ou magistrados civis e o rei na tradição reformada. Então, o presbítero Edilson falou, o magistrado civil, o governo civil, o rei, o governante que seja. Então, essa é uma instituição criada por Deus. A outra e mais fundamental e básica delas é a família. A família é uma instituição criada por Deus, tanto quanto o governo civil. Vocês sabiam disso? Só que a família é uma esfera diferente. E a igreja, né? A igreja, que é também uma outra instituição criada por Deus. Então, vamos lá, basicamente, porque cada uma dessas representa. A família é o local onde o indivíduo é o núcleo. Porém, a célula é a família. Sem célula não existe o resto. Então, o indivíduo é o núcleo da célula, e o indivíduo é muito importante. A célula em si é a família, e a sociedade é o corpo, o cabeça é Jesus Cristo. Vocês entenderam? Que eu quis aqui dar aqui como uma imagem, né, para que vocês compreendam, é mais ou menos como o corpo. O indivíduo é o núcleo celular, a família é a célula, o corpo formado é o conjunto das várias famílias, da igreja e do governo civil. Porque é do indivíduo que sai a família, é da família que sai a igreja, é da família que sai o governo civil. Observe, o governo civil não sai da igreja, o governo civil ele sai da família. Com os valores criados por Deus e dados para os seres humanos viverem. A família é a coluna, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, ela sustenta e administra a verdade no mundo. Então, essa é a função básica dessa instituição. E o governo civil, em linhas gerais, tem o poder da espada, tem o poder de promover a paz social, defender os fracos e o país, e etc. Nenhuma esfera de vida pode estar sujeita ao homem. Por quê, irmãos? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha o indivíduo aí, sujeito a Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim. Então, o indivíduo, ele não pode criar sua própria regra para si. Segundo, a família. Deus estabeleceu a família, ele disse o quê? A família? A mulher se sujeite ao seu marido como ao Senhor, e não como segundo a autoridade e a ideia do marido. Filhos, sujeitai aos vossos pais. No quê? No Senhor. A família não tem o poder de criar sua própria regra para si. Então, as esferas de poder, elas não têm o direito de se sujeitar e nem podem se sujeitar ao homem. Só há legitimidade na autoridade quando essa é sujeita a Deus. Mais nada. Todas as esferas estão sujeitas igualmente ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Aqui tem ainda, presbítero. Eu não sabia. Obrigado. Nem cabe aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, irmãos, eu quero que vocês notem essa questão fundamental. Alguma dúvida sobre o que eu falei aqui até agora?
E a igreja? Militar, governo civil. É porque essa diferença é só para dizer que é o braço da espada do governo civil, né? É o braço da espada do governo civil. Então, essa coisa que existe no Brasil de rejeição ao exército, porque o exército cumpriu as funções dele aí constitucionais para defender o país de comunistas, isso daí realmente é antibíblico. Você não pode desrespeitar as Forças Armadas, porque, olha, irmãos, é tão fundamental isso, que qual é a palavra de Paulo a respeito do governo? É a espada do Senhor. Como é que eu posso rejeitar a polícia? Como é que eu posso rejeitar o exército? Sim, é o Senhor dos Exércitos, isso mesmo. Se Deus estabeleceu essa instituição chamada de governo civil, qual é a base bíblica para o governo civil? A gente está falando só sobre o governo civil. Eu falei sobre essas três coisas só para que a gente se situe. Mas, especificamente falando do governo civil, qual é a base bíblica para o governo civil? Primeiro, o quinto mandamento é o mandamento fundamental nas Escrituras que fala sobre o governo. Que todo governo é constituído por Deus. Ok. Segundo, abra aí, por favor, em Romanos capítulo 13, versículo 1. Eu queria pedir a alguém que leia bem forte Romanos 13, 1. Paulo disse que são autoridades constituídas por Deus. Que trocadilho, né? Se submetam a toda autoridade, porque não tem autoridade que não proceda. Veja, o que ele está dizendo aí é o seguinte, é que o poder, a autoridade, toda vem de Deus. E se alguém foi colocado em autoridade, é legítima nesse poder. Fora desse poder, não tem legitimidade. Mas notem, 13:1 de Romanos fala claramente que toda autoridade é constituída por Deus e nós devemos nos sujeitar a ela. 1 Timóteo 2:2. 1 Timóteo 2:2. Primeira Timóteo 2:2. Olha o que Paulo está dizendo. Se sujeitem até a uma pessoa que não foi colocada por voto. Se sujeitem a uma pessoa que tem um regime totalitário. Olha o que ele está dizendo. Veja, irmãos, como é absolutamente incoerente você clamar por submissão à autoridade quando você mesmo, naquilo que você defende como teoria política, você defende a revolução, por exemplo. A autoridade a que Paulo e a todos os outros autores da Bíblia falam, sempre são autoridades, por exemplo, do rei. Não existia governo por voto. É rei, é tirano, é matador, assassino. Só gente boa assim. Pedro também fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Alguém pode ler bem forte? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, quer como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem.
E agora, irmãos, quando os militares estavam castigando os que queriam dar um golpe revolucionário no Brasil, a gente tinha que se submeter a eles? Irmãos, olha, vejam bem como é que são as coisas, né? Todo mundo hoje clama respeito por autoridade, mas ninguém respeitou a autoridade até chegarmos a esse ponto. Tudo tem um preço, irmãos. Quando um país ele é galgado, e não é só agora não, o nosso país ele se tornou uma república dando um golpe no rei. Uma república ilegítima. Nossa república foi formada ilegitimamente num golpe. Deram um golpe militar, vamos dizer assim, no Dom Pedro II. Então, veja, toda autoridade que é desrespeitada, enquanto está em legítima posição e condição, há as consequências que o quinto mandamento mostra. Há as consequências que o quinto mandamento mostra, irmãos. O que a confissão de fé, no capítulo 23, capítulo 23, parágrafo 1, diz? Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos. Eu vou ler aqui um negócio para vocês e vocês me dizem. A revolução é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade, família, trabalho, casamento, autoridade. Nada de estranho, portanto, que no curso de seu desenvolvimento rompa de modo mais radical com as ideias tradicionais. Os revolucionários não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Quem vocês acham que disse isso? Quem vocês acham que disse isso? Quem disse isso foi o Manifesto Comunista. Nenhum pensamento revolucionário, porque todos os outros pensamentos, como eu já expliquei a vocês, eles não têm por base a revolução. Eles têm por base trabalhar dentro de um determinado espectro, que é uma deificação de alguma parte legítima, como eu falei para vocês, mas nunca é revolução. Nunca. Qual é a natureza, então, do governo civil? A quem as instituições se submetem? O que é o governo civil, segundo a Bíblia? A natureza do governo civil é... A natureza do governo civil é o quê, irmãos? Humana. Tem origem divina. Mas a natureza dela, a existência dela aqui se dá por meio de quem? De seres humanos, inclusive, que não são crentes. E aos quais nós devemos nos submeter. Quando nós dizemos que um governo civil tem origem divina, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que a legitimidade, ainda que feita por homens, é divina também, irmãos. A legitimidade de um governo também tem que ser divina, porque a origem dela é divina. Ao contrário do pensamento totalitário,
socialista, comunista, nacionalista, que subjuga todas as demais instituições ao Estado e ao seu governante. A palavra de Deus ensina que as várias instituições, inclusive o governo civil, estão igualmente sujeitas ao Senhor. Todas elas têm sua área e esfera de atuação predeterminadas por Deus em sua palavra. Da mesma forma, numa sociedade cristã, o indivíduo, a área que seria o liberalismo, ou a tradição, o conservadorismo, não é a força maior da vida social, ainda que sejam muito importantes no sistema social. Não há uma substituição do Estado pelo indivíduo ou pela tradição. Nós criticamos o totalitarismo dos comunistas, nós criticamos o caminho que o socialismo leva a uma sociedade, nós criticamos isso. Nós criticamos o socialismo, nós criticamos o nacionalismo, nós criticamos o comunismo. A nossa igreja, irmãos, por exemplo, tem pelo menos umas 4 decisões conciliares contra cristãos fazerem parte de partidos comunistas, socialistas, até mesmo a votarem nessas pessoas. Mas isso não quer dizer que a igreja ensina você ser simplesmente de direita. Simplesmente liberal. A Bíblia não ensina isso, por isso a nossa igreja nunca vai afirmar isso. Nós podemos dizer que existe diferença entre socialismo, o campo de esquerda e o campo de direita? Existe, irmãos. Porque o liberalismo econômico e o pensamento conservador social, ele nasce dentro das igrejas cristãs na Europa. O comunismo, o socialismo, o nacionalismo, já é uma reação do iluminismo a todo o pensamento cristão que formou a sociedade ocidental. E eu não estou dizendo isso aqui com base no que eu acho, não. São os próprios comunistas, socialistas que dizem isso, irmãos. Não sou eu que digo. Isso está no Manifesto Comunista, isso está nos livros de Karl Marx, isso está no livro de Antônio Gramsci, está no livro do povo lá. Eles falam, declaram isso. O marxismo cultural está aí. Se você quiser, procure na internet aí. Marxismo cultural, o presbítero Solano Portela. Ele faz uma explicação lá sobre tudo o que é o marxismo cultural. Isso vai ser muito bom para a sua vida, porque você vai notar que o marxismo cultural é mais influente na sociedade do que nós imaginamos. Muito cristão, inclusive, adere a pensamento marxista dizendo que é bíblico. Mas, irmãos, tudo isso é detestável, é abominável. O comunismo matou milhões e não sei o quê, tá bom. Mas a igreja nunca ensinou que nós deveríamos substituir isso pela soberania do indivíduo ou pela soberania da tradição. Nunca foi ensinado isso. Nós, como cristãos, devemos nos submeter à Escritura e ver o que ela ensina sobre a função do governo civil. O que é o governo civil? O governo civil, segundo as Escrituras, não é individualista e nem é coletivista. Isso não existe. Não existe isso. É assim, é um absurdo tão grande, segundo as Escrituras, você dizer que o governo civil tem que ser coletivista, que é uma barbaridade até. Ou individualista, é outra barbaridade. É o poder, ou seja, o que é então o governo civil? É o poder que a instituição e as pessoas que estão nela recebem para, nas atribuições dadas por Deus, serem ministros de Deus na esfera civil. Não é sobre todo mundo, de todo jeito, de toda forma, não. Em todo tempo, em toda hora, de qualquer maneira, não. Resumindo, pensando na natureza e na missão do governo civil, segundo a Bíblia, ele não pode
arbitrariamente deixar suas atribuições dadas por Deus, pois assim não seria governo civil. Se eu recebo a missão, como pastor, de pregar o evangelho e eu não prego, eu sou o quê? Eu sou pastor? Se eu sou o governo civil instituído por Deus, e Deus deu a missão ao governo civil, e ele se omite dessa missão, ele é governo? Não, é anarquia. É libertário. É uma ruma de coisa assim, mas não é cristão. Não é governo civil segundo Deus. Então, vou dar um exemplo. Como é que um país pode verdadeiramente ser um país que segue os padrões bíblicos no governo, se todas as autoridades que estão com o poder da espada não têm condições de usar a espada? Por exemplo, quando o governo civil institui uma guarda municipal, e a gente diz assim, eles não podem fazer nada contra um bandido. O que vocês acham desse pensamento segundo a Bíblia? Ou um policial, quando chega numa ocorrência, recebe a ordem do governador do estado para não reagir, para não atirar. O que vocês acham dessa decisão? É uma decisão ilegítima. Deus não colocou o governo civil para que ele se omita de defender o bem e punir os maus. Segundo, ilegitimamente usurpar poder de outras instituições, família e igreja, ou esferas, educacional, artes, economia, etc. Rapaz, irmãos, eu lendo esses dias agora o Manifesto Comunista, Karl Marx, ele ironiza a questão da educação. Ele ironiza. Foi vocês mesmos cristãos tradicionais que colocaram a educação no poder público. Agora nós estamos só usando isso para reprogramar a mente dos filhos de vocês. Só isso. Ele ironiza, ele brinca até. O que é isso? É a ilegitimidade, é usurpar ilegitimamente um poder que não pertence ao Estado. O poder da educação de uma criança pertence a quem? À família. Não pertence ao Estado. Transfere a responsabilidade. É isso mesmo. Até Karl Marx reconhecia isso. Até ele. Mas como todo bom, entre aspas, marxista, por ser Karl Marx mesmo, ele é pragmático. Os fins justificam os meios. Por que que eles não podem usurpar esse poder? Pois se rebelaria contra a autoridade de Deus. Usurpar poder é rebelar-se contra a autoridade de Deus. Em terceiro lugar, o que a Bíblia diz que não é a missão e nem a natureza do governo civil? Que eles não podem, né? Eles não podem anarquicamente negligenciar suas funções, pois viria o caos. Se eles não podem se omitir, eles também não podem fazer anarquia negligente, ou seja, eles não podem ver a desgraça acontecer e não fazer nada. Ser omisso é você não ver, você fingir que não está vendo. Não. Você está vendo e está deixando a anarquia comer solta. E hoje as drogas estão no mundo em nome de uma ideologia do marxismo cultural formada por um alemão que saiu da Alemanha na época da perseguição nazista e foi para os Estados Unidos. E lá ele criou o marxismo de tolerância. Foi ali que começou o negócio do gay, do homossexual, da guerra de classes, sem ser na questão econômica, mas na questão social e cultural.
Aí, junto com isso, entrou a questão das drogas, do adultério, da prostituição. Antigamente, irmãos, nenhum país cristão se tolerava o divórcio, e hoje todos aceitam o divórcio. Agora, até, inclusive, aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso tem a ver com essa anarquia, essa negligência com aquilo que é justo. Né? Então, vamos lá para o que a Bíblia... Ixi, eu acho que não vai dar tempo, não. Que eu ia agora mencionar, ponto por ponto, o que é que o governo não pode, segundo a Bíblia, citando versículo por versículo. Só que já são 10h30. Os irmãos querem terminar? O Roberto Miranda está ali, o diácono Roberto, fazendo assim. Eu não sei se sabem, irmãos, que o ensino da Bíblia é primeiro lugar, mas eu vou perguntar aos irmãos que, às vezes, os irmãos programaram ficar aqui até 10h30, 10h40, depois ir para casa, tem as suas obrigações. Eu não posso ser rápido, porque eu tenho aqui, pelo menos, uns 20 versículos, 20 trechos. Cada trecho desse deve ter uns 10 versículos, 5 versículos, 2 versículos, e aí depende. A questão maior são as crianças. É melhor fazer com calma, o presbítero Edilson tem razão, porque aí não vai ficar muito bom não, irmãos. Por quê? Porque olha os pontos que eu vou falar aqui. O que o governo civil não pode, segundo a Bíblia? Não pode se apropriar do que não é seu. Ou seja, não pode deter de forma absoluta o poder econômico e de propriedade. Não pode. E eu vou mostrar a Bíblia aqui falando sobre isso. Não pode interferir no relacionamento de Deus com as pessoas, das pessoas com Deus, e nem interferir na igreja. Não pode criar suas próprias regras. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Não pode tomar de Deus aquilo que é de César. Não pode tomar de César aquilo que é de Deus. Não pode impedir a pregação do Evangelho. Não pode cobrar muito imposto. Está lá no Manifesto Comunista, imposto progressivo. Não pode cobrar muito imposto. E eu vou dizer o que é esse muito imposto e o que é que não é muito imposto. Não pode abusar do seu poder. Eu vou mostrar Paulo rogando pelos romanos, né, a cidadania romana. Não pode impor ou pregar igualitarismo ou luta de classes para promover o igualitarismo. Sempre houve desigualdade na família, na igreja, na sociedade. O escravo ou o empregado não deve ser incitado a se rebelar. Os pobres e os ricos sempre existirão por propósito de Deus. Deus escolheu os pobres para lhes dar ciência e não riquezas. A igualdade diante dos mandamentos e na vida. Pode ser melhor ser pobre. Não amaldiçoeis o rico, o rei e o rico. A Bíblia fala sobre isso. As riquezas são dom de Deus. Nem todo rico ou riqueza são más. Exemplo, José de Arimateia e Zaqueu. Então, nós vamos falar sobre essas coisas todas mais detalhadamente. Vou mostrar versículo por versículo, irmãos. Aqui, todas essas coisas que eu coloquei aqui são simplesmente uma tirada do próprio texto para exemplificar aquele versículo. Tá bom? Na próxima semana nós continuaremos, se Deus assim permitir. Depois que a gente terminar essa questão do governo civil, nós vamos entrar no Apocalipse capítulo 12, 13 e 14, que fala sobre governo civil. Então, não é sem propósito. 12, 13 e 14 fala sobre o governo civil. Sobre como o governo civil, na época do anticristo, estará ao serviço do anticristo. Como é que isso vai acontecer? Vamos orar, irmãos? Vamos pedir ao nosso Deus. Alguém tem alguma dúvida? Oi.
Sim. Existem duas tradições na reforma com relação a isso. A tradição continental, nos documentos confessionais deles, eles dizem que no dia do Senhor isso é lícito. Na nossa tradição, a tradição das Ilhas Britânicas, dos puritanos, nós não podemos ir. É isso. A manifestação, irmãos, eu digo assim, não é a questão só de ser o dia do Senhor, não. A manifestação tem uma série de questões que envolvem pecado. Por quê? Porque ainda que a Dilma esteja usurpando o poder, ou o partido, ou o PSDB, o que seja, o que diabo que for, não importa. Você nunca pode xingar um governante. Você não pode se levantar contra ele de uma forma ilegítima. Existe uma forma legítima de se levantar contra ele. Se a manifestação ela não fosse tida como um instrumento único, ou seja, aquele que xinga e aquele que não xinga fosse separado, tudo bem. Eu, no meu modo de ver, eu como pastor da igreja não aconselho ninguém a ir para manifestações. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vão dizer, a gente não sabe como é que vai ser usado. Eu não concordo. Eu, particularmente, eu não concordo. Mas, eu digo assim, só um minutinho, Danilo. Eu digo assim, dentro da tradição puritana, ainda há quem pense que possa ir. Então, eu aconselho a não ir. Agora, quem quiser ir, eu não posso proibir. Porque é um assunto de consciência. Ir para a manifestação não é um assunto de consciência. A minha consciência, e eu digo isso para as minhas ovelhas, me diz que é melhor eu não ir e eu orar na minha casa, aprender isso aqui que eu estou ensinando, porque, olha, veja, se vocês soubessem isso aqui antes de qualquer partido comunista se tornar popular, ele teria se tornado popular? Não, os cristãos nunca teriam se enveredado por buscar partidos comunistas, irmãos. Então, não é muito melhor a gente estar aqui orando, aprendendo e fazendo a coisa certa com relação aos nossos governantes? É muito melhor, queridos. Vamos ficar nas nossas casas, vamos botar os nossos joelhos no chão, vamos orar para que Deus tire essa situação que está no nosso país, porque é mais do que claro que há muita corrupção, só que eu, como já disse para os irmãos, eu não acho que a Dilma tem que sair só por causa da corrupção. Eu acho que ela tem que sair porque ela atenta contra Deus nas práticas dela. Só isso. Sim. Pois é. Na próxima, é isso aí. Sim, sim. Sim, com certeza. Nacional. Quando... Sim, só isso, não. Por incrível que pareça, minha irmã, eu vou agora lhe chocar. Por incrível que pareça, as escolas particulares também estão imiscuídas nisso, por quê? Por causa de todos os incentivos que o governo dá a quem se submete às diretrizes do MEC. Pronto. Então, o Mackenzie consegue isso porque no seu estatuto é uma escola confessional, ou seja, não é obrigada a colocar nenhum tipo daqueles ensinos de gênero e outras coisas, porque o ensino de gênero é a ponta do iceberg. Existem coisas muito mais graves que vieram antes para preparar o caminho para o ensino de gênero. Pois é. Dona Nilza.
Sim. Sim. Pois é justamente isso. É muito difícil a gente controlar, principalmente, por exemplo, talvez aqui em Linhares, por conta que é o presbítero Gilmar que está organizando a manifestação. Há uma grande possibilidade de ser muito mais ordeira, certo? Então, a consciência de cada um é que vai dizer se deve ir ou não. Agora, eu não vou, irmãos. Eu não vou. Presbítero Hermes. Uhum. Nós precisamos ter muito cuidado com essas situações que estão acontecendo, ainda que seja deplorável o que está acontecendo e todo mundo está vendo. Dona Antônia. Certo. Vamos orar para a dona Rocicléia e a Soraya. Tá bom, vamos orar. Irmãos, eu gostaria de pedir a todos, vamos orar, vamos nos ajoelhar, os que puderem, e vamos orar pelo nosso país, pela manifestação, para que ela seja ordeira e não revoltosa, porque existe uma chance de haver uma briga lá em São Paulo, né? Foi incitado uma parte a ir brigar, e nós precisamos pedir a Deus que Deus coloque paz. E aí uma coisa que a gente tem que realmente agradecer a Deus. A Dilma, ela pediu para que não houvesse violência da parte do povo dela lá. Então vamos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes, e nos dê governantes que sejam de acordo com a sua palavra, ou mais próximos. Senhor Deus, o teu povo está aqui prostrado diante da tua presença. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê discernimento a respeito de todas as coisas que estão acontecendo no nosso país. Essa é a primeira coisa que eu te peço. Para que não sejamos enganados por esse vento de doutrina que invadiu o país, chamado marxismo cultural, Senhor. Que nós também, Senhor Deus, não caiamos na ingenuidade de achar que simplesmente a direita é que é o certo. Não, Senhor. Nos ensina a tua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, o verdadeiro proceder de acordo com a tua palavra, Senhor, com relação ao governo civil. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, agora a tratarmos os nossos governantes que estão usurpando o poder. Senhor Deus, a mentalidade que eles têm, Pai, é que de um Estado que vai além daquilo que o Senhor Deus ensinou. E por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa condição de ver a saída dos nossos governantes, de ajudar naquilo que é lícito na saída dos governantes, que são usurpadores de poder, que interferem nas outras esferas da vida dos seres humanos, que querem interferir na igreja, que querem interferir